Ultimamente, muita gente tem repetido que o Bolsonaro não sabe governar, que esse governo não tem projeto ou que ele é só ideologia. Tem gente batendo na tecla que esse governo não tem capacidade técnica para nada. E tem gente na esquerda, na direita e no centro falando isso. É praticamente um consenso. Que Bolsonaro é um atrapalhado, Bolsonaro é um aprendiz de presidente. Cadê seu PowerPoint com metas? Cadê os projetos? Isso aqui não é planejamento estratégico. Ai, gente, aí agora vem aquela parte dolorida mais pra mim do que pra vocês, porque eu que vou ler os comentários cheios de paixões depois. Mas é porque essa é a parte dolorida da proposta do Tese 11. Essa discussão aí, ó, de capacidade técnica, ela é um mero detalhe. Ela tá longe de ser o nosso problema, porque no fundo, ter capacidade técnica não garante nada. E na verdade a gente tem que ter um pé atrás, ou melhor, 2 pés atrás, com qualquer discurso que fala de fugir da polarização ideológica e apenas apresentar projetos técnicos. E senta aí que eu vou explicar pra você por quê. Tá o maior bafafá, porque todo mundo do campo anti-Bolsonaro achou linda a surra que o ministro da Educação levou esses dias. Um monte de deputado expôs que sim, o cara é um incompetente. Eu não vou questionar isso. Eu nem vou questionar que é um absurdo o ministro ser tão incompetente assim. Nós precisamos de gente competente governando o país. A gente tá de acordo com isso, né? A gente tá de acordo. Acontece que dos vários discursos, né, dali, o que viralizou foi justamente o da deputada Tabata Amaral, e eu não vou discutir a deputada aqui, não é sobre ela, não vou falar da sua trajetória de vida e tal, até porque eu me interesso no que as pessoas defendem hoje, não tanto com a sua história individual. Vocês sabem, né, você pode ter uma história sofrida de superação individual e hoje colar junto com o Banco Mundial, ou você pode ter nascido podre de burguês e ter se tornado ninguém mais, ninguém menos do que Friedrich Engels. O que me chamou a atenção na fala da Tabata, e eu tenho palpite que essa é uma das razões para falar dela ter se destacado e viralizado, e portais de esquerda e grandes páginas de progressismo liberal, tipo Catraca Livre, Quebrando o Tabu, terem achado tudo lindo, é que no fundo a fala dela não provoca reflexão alguma sobre estrutura. E se ela não provoca reflexão alguma sobre estrutura, ela não acirra os ânimos da nossa conjuntura, que está super polarizada ideologicamente. É uma fala de sensatez do senso comum. Tipo, que porcaria é essa que o ministro da Educação não tem nem dado sobre educação no Brasil? Todo mundo que tem o mínimo de sensatez vai se indignar junto, né? Isso aqui não é planejamento estratégico. A fala da Tabata tá certinha sobre isso. Esse é um governo de presidência e ministros incompetentes. A questão é que a gente sempre soube disso, não tem nenhuma novidade nessa constatação. Quando ela fala assim, eu esperava muito mais do senhor em 3 meses de trabalho. Bom, eu não. Ou saio dessa reunião extremamente decepcionada. Eu sei que faz parte do jeito que eles dialogam ali, mas sério? Sério, a gente sabia que esse governo seria assim. Até o Paulo Guedes, que é supostamente o cara de grande capacidade técnica, ele não é um cara que vai apresentar nada para ser sabatinado, porque ele simplesmente não precisa. E é disso que eu tenho que falar para vocês, porque por mais que o Bolsonaro e seus ministros sejam incompetentes, aprendizes e tudo mais, o governo em si ele não é incompetente, porque não são esses caras que fazem os projetos técnicos para começar, são os servidores públicos. E eles fazem orientados ou amordaçados por um projeto político que é ruim, com diretivas que vêm daqueles que têm o maior interesse em Bolsonaro ser um atrapalhado para eles simplesmente mandarem por trás de tudo. Esse governo aqui, ele não foi eleito para apresentar capacidade técnica, ele não foi eleito para governar em cima de evidência. Olha a campanha, gente. Os únicos momentos em que o Bolsonaro usou esse tipo de discurso foi para catar eleitor liberal que tinha desgosto pelo PT e tinha que crer que o cara iria focar em competências para acabar com a corrupção e a mamata. Mas olha, o grande empresário, o cara do banco, do mercado financeiro, ele não estava nem aí para isso, porque esse governo veio para ser governado por eles, com capacidade técnica burguesa, de portas fechadas, e o resto dos representantes só estão aí para facilitar isso. Esse vídeo aqui, que eu vou deixar aqui
do Humberto, do Saia da Matrix, ele é ótimo porque ele dá detalhes sobre isso, sobretudo nessa questão econômica. No fundo, nada disso é sobre capacidade técnica de fulano ou de ciclano. No fundo, nunca é sobre um projeto específico apresentado no PowerPoint. É sempre projeto, sim, mas é sobre projeto político. E isso, meu bem, é sobre ideologia. Não é sobre simplesmente ter gente competente. É sobre que gente está sendo competente e com que objetivo. Para isso, bora recapitular umas coisas velhas, bem velhas daqui do canal. Os episódios 4 e 7 são sobre dois conceitos acerca do problema de despolitização. Para quem não sabe, despolitização é um dos meus focos de pesquisa. Esses dois tipos de despolitização são pós-política e ultrapolítica. Quem conheceu o canal na eleição já deve estar um pouquinho mais familiarizado com o conceito de ultrapolítica, porque eu falei até disso no canal da Débora Baldin também. Estamos saudades da Débora, né, gente? E agora tá para sair o meu livro, onde eu explico com todos os detalhes sobre isso, e esse é um bom momento para você se inscrever aqui no canal para acompanhar tudo isso um pouquinho mais de perto. O que eu vou repetir é o seguinte aqui: enquanto a ultrapolítica despolitiza em cima de falsas polarizações, por exemplo, o Bolsonaro tratando o PT como se fosse uma ameaça comunista, ou o PT se colocando como o único representante viável da esquerda, a pós-política faz o contrário. A pós-política ela é uma despolitização em forma de pós-ideologia, porque ela coloca que ideologia é coisa do passado, a nova moda agora nem esquerda nem direita, pra frente. Pra que bandeiras, né? Vamos, Brasil! Isso acaba sendo pós-política porque reduz o embate político a embates dentro do status quo, limita o espectro do debate e reduz muito a coisa a questões ou moralistas ou técnicas, nesse caso precisamente técnicos. Aí tá vendo aí, né? A ideologia atrapalha, é tudo fumaça, nós precisamos simplesmente de gente com planilhas para executar. Mas tá bom, executar o quê? Para quem? Como? Com quem? Por quê? Com que dinheiro? Para responder essas perguntas, falar de projeto político é necessário, e projeto político também tem a ver com ideologia, com contra-ideologia, com todas as coisas sobre disputa política. A pós-política ela parece atrativa, especialmente quando tudo parece uma briga de partido e nada parece funcionar, mas ela é uma enorme armadilha. Ela faz parecer, por exemplo, que a pasta da educação é simplesmente uma questão de metas, de números, de planejamento estratégico. Acontece que mesmo que se tenha metas, números e planejamento estratégico, eles vieram de onde? Por quem? Para quê? Com que dinheiro? Entende? Porque, olha, você pode ter duas pessoas falando de educação pública e da sua importância, por exemplo. Tipo eu, no meu mestrado em Economia Política, em que eu especializei em educação, e eu publiquei, inclusive, artigo criticando as propostas do Banco Mundial para a educação pública no Brasil. Ou você pode ter alguém também lutando por educação pública, mas essa pessoa é aconselhada pelo Banco Mundial e ela recebeu grana de um grupo empresarial, um holding, de educação privada. Isso é um exemplo meramente hipotético, não tô falando de ninguém, tá bom? Eu tô falando isso pra vocês porque projeto político conta. Projeto político faz toda a diferença. Execução técnica pode ser adquirida com treinamento ou trazendo pessoas já treinadas. Agora, o projeto político é o que vai determinar o que está por trás e o que vai para frente. O governo Bolsonaro tem projeto, sim, tem um projeto político claro de sucateamento da educação pública e de limitação das liberdades acadêmicas também. Isso não é só sobre conservadorismo, é sobre liberalismo também. Por isso, nós temos que falar que, ideologia conta. O presidente tem todas as aspirações fascistas e autoritárias e isso é ideologia. Mas o liberalismo conservador das pastas também é ideologia que determina também execução técnica. Em alguns momentos, isso vai significar ausência de planejamento estratégico e nos outros vai significar os próprios bancos escrevendo os projetinhos. E há disputas na direita sobre isso e na centro-direita, no liberalismo em geral. Entender isso é importante não só para entender o governo Bolsonaro, mas para entender que o discurso nem esquerda nem direita, que ideologia não importa, não faz dele um discurso adequado. Faz dele um discurso raso de senso comum e que não revela coisa nenhuma. Ao contrário, ativamente esconde coisas, faz com que a gente fique admirado com tanta sensatez e se esqueça de fazer essas perguntas que eu acabei de perguntar. A pós-política ela é uma ilusão e ela é uma armadilha, porque você pode até ir e rejeitar um governo porque não gosta da ideologia dele e optar pela galera técnica não ideológica.
Só que nada te garante que quem está escrevendo projetinho técnico não ideológico não é amiguinho de quem escreve projetinho técnico ou PowerPoint fajuto ideológico liberal conservador. Tá relacionado. Não é à toa que essas grandes empresas elas sempre doaram para todos os lados que achavam que tinha alguma chance de ganhar e que aceitavam a grana. Você pensa em 2014, a Dilma, o Aécio, a Marina, eles tinham doadores similares, os mesmos doadores. E agora a lei mudou, mas o empresário continua doando. E eles adoram essa coisa de pós-política porque é exatamente o que eles querem. Uma ilusão liberal, de sensatez dentro de uma ilusão democrática, de que a melhor política é aquela feita sem políticos. Por isso que a gente tem que combinar uma discussão política que debate ideologia sim, projeto sim, e que faça isso com politização, não essa ultrapolítica que impera hoje. A gente tem que fazer isso para escapar do ciclo. Pós-política, galera cansa, vem outra política, galera cansa, vem pós-política de novo. E esse é um ciclo danoso, e ele trava embates, e ele engana. E ele engana bonito quando a gente chega na pós-política, porque o verdadeiro final da frase, nem esquerda, nem direita, pra frente, é nem esquerda, nem direita, capital, empresarial, neoliberal. É isso aí, galera. Quem não tá inscrito, se inscreve aí. Quem ainda não conhece lá no Instagram também, onde eu tô sempre falando com as pessoas, corre lá pro Instagram. O Twitter eu tô deixando um pouquinho pra lá esses dias. E eu espero que esse vídeo também sirva de um pequeno lembrete pra reflexão pra galera mais individual mesmo, de partidos da esquerda radical, que meio que caíram no conto de um dinheiro isento vindo desses grupos empresariais para promover renovação na política. Que fique o recado para que isso não se repita, porque quando o assunto é eleição, gente, é certo mesmo que quem paga a banda escolhe a música.